Vou bater um papo agora com o professor Henrique Gâmbaro, que é gestor de pessoas também. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Tudo graças bem. a Deus. Professor, então a geração Z agora tem feito uns currículos diferentões? Ah, sim, os currículos diferentões, eles sempre existiram, tá? Só que havia um controle sobre isso, não era todo mundo que ficava louco. Sim. Agora nós estamos vendo currículos que estão indo além da imaginação. Eu estava lendo uma matéria, professor, que tem gente que está colocando no currículo aí, assim, que é especialista em conseguir comprar ingressos com antecedência. Sim, Ai, sim. achei demais sim. isso. O que acontece é que hoje nós estamos num período de mudança do quem é o empregado, a forma, está tendo uma mudança no RH, nos RHs, de trazer pessoas novas, tem pessoas com diferenciais, tem outro ponto que é a questão da diversidade. Então, isso tudo acabou criando um liquidificador de coisas. Então, quando a pessoa ela vai fazer um currículo e ela vai colocar as coisas, porque para que é o currículo? É para eu me apresentar. E ela vai colocar as coisas, ela às vezes, ela tem a imaginação do que aquilo que ela sabe é importante. Não que não seja importante, mas tem a forma de se colocar. Por exemplo, o rapaz que compra ingresso com facilidade. Então, o que ele tem? Ele tem bom relacionamento, ele tem facilidade de contatos. Agilidade. Agilidade. Então, percebe como muda? Sim. Sim. Né? Professor, eu acho que é importante a gente explicar o que é a geração Z, que é essa geração que nasceu até 2010, de 95 a 2010, sim. que são os novos adultos agora. É uma galera agora que está indo para o mercado de trabalho. A geração Z ela é apontada como uma geração ela está nesse período de mudança, né, das relações humanas. Então, ela é o jovem que está entrando na faculdade, ou que está um pouquinho mais velho que está saindo. Sim. E essas pessoas elas estão sendo muito mal orientadas, de uma forma geral. E é uma geração, professor, que tem muita informação. Muita informação. Não é que eles são mais ignorantes, é o contrário. Então, é uma diferença entre dado e informação. Né? O dado é um número, informação, o que aquele número representa em determinado contexto. A geração Z é apontada como ter muitos dados, mas pouca informação. Compreende? Por quê? Porque é um cara hoje que são jovens que já nasceram com o celular na mão e num ponto que já está muito bom a entrada desse jovem, dele ver as coisas acontecerem via web, mas a questão da interpretação, do entendimento do que aquilo representa, daquele dado que ele vê, aquilo representa, tem problemas. Nossa, né? Então, nós vemos hoje muitos jovens em processos de emprego que eles sabem um monte de coisa, um monte de número, mas quando você vai além da vírgula, quando você vai, mas o que isso representa? Qual é a mudança que isso propõe? A pessoa não sabe responder. É que seria organizar, então, né, os pensamentos. Organizar o pensamento. Hoje também, infelizmente, a questão da filosofia dentro das escolas caiu demais, dentro das universidades, essas matérias mal são vistas. Então, por quê? Porque hoje a maior dificuldade da geração Z é entender o papel dela nesse mercado. São jovens cheios de energia, cheios de boa vontade, só que por uma falta de preparo, ele não sabe colocar isso em prática. E a gente vê muitas empresas, professor, que reclamam desses currículos, porque eles não conseguem entender. Daí a gente vê que as empresas reclamam, essa geração está difícil, essa geração reclama do desemprego, mas essa geração não está preparada. Às vezes até está, mas não sabe se organizar. Exatamente. Olha, eu tenho vários alunos, eu dou mentoria nessa área. Eu tenho vários alunos que entram com 17, 16 anos comigo e eu faço o quê? Eu dou essa linha para ele, sabe, de planejamento profissional, de elementos de estratégia para conseguir aquele cargo que você sempre quis, porque, como você falou, essa geração ela tem muita facilidade
de buscar as coisas. Para ela não é mistério. Mas não adianta eu ter o conteúdo e não entender para que serve aquele conteúdo, e não entender o significado daquele conteúdo, a evolução daquele conteúdo. E é isso que as empresas estão precisando. Elas não estão precisando de pessoas que saibam fazer só uma busca ou uma pesquisa. Elas estão precisando de pessoas que entendam o porquê estão ativas, fazendo. né? Exatamente, por que estão fazendo. Então, você pega currículos que tem coisas absurdas dentro do currículo, qualidades que não são qualidades, experiências que não são experiências. Mas não é culpa, é a pessoa que não está preparada para isso. Então é isso, professor. Infelizmente não dá para a gente prolongar aqui, mas seria muito legal em algum momento o professor voltar aqui para mostrar para a gente como organizar esse currículo. Olha, no YouTube eu tenho um canal que explica isso. Qual que é o canal, professor? É Professor Henrique Gâmbaro. Professor Henrique Gâmbaro. Entra lá, se inscrevam então e veja como montar. Como montar um currículo. Porque a gente fala da geração Z, mas tem dificuldade em todas as outras gerações. Um monte de coisas. Obrigada, muito professor. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais.